Bendito seja o Eterno. A palavra do nosso Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. Que Deus os abençoe, abençoe o lar de vocês. A palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 19, o versículo 25. Peço que tenha boa vontade de se inscrever no canal Recebido do Senhor, que tenha boa vontade de deixar um like, um joinha, compartilhar, para esse trabalho crescer, abençoar mais almas. Que Deus abençoe você e sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Eterno no livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 25, diz a palavra do Senhor assim: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Bendito seja o Eterno. Que Deus abençoe essa palavra aos corações, que chegar essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja fazendo a obra, Deus seja glorificado, a sua igreja abençoada, assim nós oramos pedindo no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Tenha uns segundos aí de oração, você e o Espírito Santo perante o Deus Santo. A história de Jó, o livro de Jó, não é uma obra de ficção. Pelo teor da mensagem, pela dureza que esse homem viveu, pelo que o Todo-Poderoso em seus mistérios permitiu esse homem passar, alguns pensam que essa obra é obra de ficção, que Jó, a história de Jó, é apenas uma alusão para demonstrar fé. Mas Jó existiu e aponta até mesmo para antes de Abraão. E o estado que Deus permitiu esse homem chegar, volta a falar nos seus mistérios, pois o Todo-Poderoso tudo sabe o que faz ou o que permite. Nós somos de baixo, Deus é de cima, Ele é a autoridade máxima e Ele sabe como trabalha. Então esse homem, que havia perdido todos os seus bens materiais, que era o homem mais rico de toda a face da terra, esse homem que perde seus trabalhadores, todos assassinados, e por último, ele perde seus filhos. Então, na razão humana, Jó tinha tudo para se escandalizar, desistir, se levantar, blasfemar contra o Deus vivo. Mas ele fala essas palavras: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que está me redimindo, que aquele que pode me redimir, vive. É a mensagem para nós. Perante qualquer circunstância,
perante qualquer desafio, em meio até uma tragédia, em meio até uma questão terrível de saúde, ou a partida de familiar, como foi o caso desse homem, nós temos que lembrar das palavras que Jó disse pelo Espírito Santo. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele viu pela fé, pelo seu coração, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era o remidor, seria o remidor, seria o redentor. E o que é o redentor? É aquele que redime, é aquele que vem para remir, é aquele que vem para resgatar, é aquele que adquire novamente. Louvado seja Deus. Como diz a palavra, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos condenados à condenação eterna, ao inferno, à perdição eterna. Mas o mesmo Redentor que Jó sabia que vivia, louvado seja Deus, é Ele mesmo que veio e sempre virá para nos redimir, ou seja, para nos adquirir, para nos tirar, em nome do Senhor Jesus, da situação de escravidão, para nos tornarmos filhos de Deus, para nos tornarmos vitoriosos em Cristo Jesus. E vitorioso em Cristo Jesus não é em questão financeira, material somente, é aqueles que vão herdar a vida eterna, é aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, é aquele que diante de qualquer circunstância permanece firme, porque o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fala isso. E deixa com toda a convicção. Eu sei. Não foi outro que falou, não foi alguém que contou uma história, pelo Espírito, e até pela dor e na hora da alegria também que ele tanto gozou, ele entendeu uma coisa. À direita de Deus Pai, tem um que há de redimir a minha vida, tem um que há de restaurar a minha casa, tem um que há de restaurar a minha vida. Ele está à direita de Deus. E ele se manifestará. Ele virá. Louvado seja Deus, como de fato veio. Mas Jó falou uma coisa: ainda em minha carne verei a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a minha pele estiver ainda consumindo todo o meu corpo, porque ele em estado de saúde agora em degradação, Jó cheirava até mal, mas ele sabia de uma coisa: o meu Redentor vive, ainda que as circunstâncias não são aquelas que eu esperava, ainda que estão adversas, mas o meu Redentor vive. É isso que você tem que colocar no seu coração, na sua mente. O seu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que pode redimir, mudar a situação, vive, louvado seja Deus. E ainda minha carne eu verei a Deus. E lá pelo capítulo 39, 40, esse Redentor poderoso irá se manifestar. Desce a Jó em redemoinho. E agora ele vai explicar a Jó a origem de todas as coisas, porque o homem não pode entender a Deus se não tiver pelo Espírito Santo. E por que ele permite as coisas acontecerem conosco, mas no final vai se cumprir aquilo que está escrito.
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que amaram ou vão amar, daqueles que estão amando no presente. Porque amar a Deus é amar constantemente. É obedecer a sua voz, sua vontade. Então, ele fala com convicção, eu sei, não foi outro que falou para ele, foi o Espírito da verdade que revelou para Jó, o seu Redentor vive, louvado seja Deus. Um que vai te resgatar está à direita de Deus Pai, vive, louvado seja o nome do Senhor. E ainda virá te restaurar, bendito seja Deus. E ele vai continuar com essa palavra dizendo o seguinte: e por fim se levantará sobre a terra, porque depois de se revelar a Jó, passados séculos, esse vem em forma de homem e morre numa cruz para nos redimir para Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor. Como citamos antes, estavam todos destituídos da glória de Deus, mas aprova a Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, nos redimir. Ele é o Redentor bendito, louvado seja o nome do Senhor. Sobre a terra ele virá, ele se levantará, e ele foi levantado, louvado seja Deus. Numa cruz de madeira ele foi levantado, e ali ele derrotou todas as trevas, aniquilou o império religioso da época, a máfia, como tem hoje a máfia gospel. O Senhor Jesus derrotou todo o inferno e todo o sistema religioso ali, bendito seja Deus. Redimiu aqueles que ele tinha que redimir e continua redimindo até hoje, porque o seu sangue santo e a sua morte na cruz tem poder de comprar até a humanidade inteira se arrepender hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque como Jó diz que o Redentor dele vive, nós também podemos dizer, o nosso Redentor vive, está à direita de Deus Pai. Ele não nos deixou. O seu Espírito Santo está aqui conosco, habita em nós. E como diz ele na sua santa palavra, aquele que colocar a sua palavra em prática, que crê, ele, o Pai, virá para essa pessoa e fará nele morada, fará nessa pessoa morada. E assim Deus faz morada em nós, o Redentor faz morada em nós, através do Espírito Santo, porque com ousadia nós podemos dizer diante de qualquer situação, diante de qualquer desafio, o meu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que me dá vitória, que me dá vida, que me faz vencer qualquer batalha, ele vive, está à direita de Deus Pai, ele peleja por nós. Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o nome do Eterno. Era a palavra do Senhor para nós. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos não outros o verão. Jó aqui deixa claro, a experiência tem que ser pessoal. Eu não tenho que estar buscando profetada, hereges, e esses cães gulosos que estão aí na máfia evangélica no Brasil. Eu tenho que ver Deus pelos meus olhos próprios, meus olhos da fé. O meu coração se consome dentro de mim, disse Jó, porque anelava ver esse dia. O coração desejava ver esse dia.
e viu, os discípulos viram, os apóstolos viram, as mulheres guerreiras de oração viram. Nós estamos vendo pela fé, até a hora que ele vir nos redimir desse mundo e levar para a sua glória. O veremos como ele é, porque o nosso Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor.